irmãs, irmãos, companheiros e amigos, estamos aqui novamente com o Espiritismo e Reflexões. Hoje nós pretendemos fazer um encontro um pouco diferente daquele usual nosso, com as nossas palestras, etc. Nós vamos usar da TV e Rádio Renovação, durante aí uns 30 minutos, mais ou menos, convidando um grande amigo nosso, espírita. Eu já disse que ele é de quatro costados, e é efetivamente, ele não gosta, dá risada, mas é o nosso querido amigo João Evangelista Vasconcelos Neto, espírita, portanto. E temos um imenso prazer e o convidamos, e você gentilmente está comparecendo conosco aqui. Tá tudo bem, João, com você? Tudo. Obrigado, Gabilan. Obrigado pelo convite. Olá, cumprimento a todos os ouvintes e fico muito feliz, muito honrado em estar aqui batendo papo com esse grande amigo, Gabilan, e principalmente sobre a nossa querida doutrina espírita. Muito bem, João. Nós somos praticamente vizinhos aqui da mesma região, né? E eu sei, obviamente, que você mora na região de Santana de Parnaíba, já ali fazendo já limite com Barueri, ou mais precisamente em Alphaville, mas é uma curiosidade sempre dos nossos amigos e nossa também. Você nasceu aonde, João? Gabilan, nasci no sul do Brasil, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, mais ou menos aqui uns 400 quilômetros aqui de São Paulo. Passei boa parte da minha vida lá em Curitiba mesmo, toda a infância. Depois de formado é que eu comecei daí a viajar por esse Brasil, né? E vivi por muitos lugares, né? Brasil afora na minha profissão, construindo alguns bons edifícios aí Brasil afora. Já há 12, quase 13 anos, esse ano eu completo 13 anos já de São Paulo. Viemos para cá, vim já com minha família, filhos, e adoramos o lugar e realmente não pretendemos sair daqui para outro lugar para morar, né? A não ser para viajar, gostamos bastante de viajar. Muito bem, você é originário lá de um friozinho, né, de Opa! Curitiba, e nós temos um friozinho também por aqui na nossa região, né? Ah, Quando sim. você, quando você disse viajando aí, quando já esteve na profissão, e qual é a sua profissão? Qual é a sua atividade? Gabilan, falando um pouquinho antes lá da profissão, né? Eu sempre estive nas áreas técnicas. Minha primeira formação é técnico-eletrônica, trabalhei ainda em Curitiba como técnico-eletrônica durante muitos anos, durante a execução da faculdade. Na época daí eu fazia o chamado Cefet Paraná, as escolas Cefet, né, existem ou existiam pelo menos por todo o Brasil. Hoje em dia lá já se chama Universidade Tecnológica do Paraná. Na sequência continuei nela mesmo fazendo a faculdade, só que eu fui para a área da construção civil, né? Então primeiro eletrônica, depois construção civil, e aí a profissão foi sair construindo muita coisa aí Brasil afora. Edifícios, casas, hospital, igrejas, todo tipo de construção aí eu tive a boa sorte de fazer. E há 20 anos atrás eu acabei partindo para a construção de shopping centers, profissão na qual eu estou desde então. Há mais de 20 anos atuo no mercado de shopping centers e hoje sou consultor na área. Trabalho principalmente no desenvolvimento de grandes equipamentos. O trade sofreu um impacto forte durante a pandemia, né, os últimos anos aí de pandemia, mas graças a Deus já dá sinais de retomada com seu funcionamento normal. Falando em viajar muito, João, é mais ou menos natural a gente perguntar, e a família? Você é casado, tem filhos? Casado. Aliás, me casei em 1996 em Curitiba. Curitiba é uma cidade, lógico, pequena comparada a São Paulo, mas muito maior do que a cidade que eu fui 6 meses depois de casado com minha esposa. Eu brinco com ela que nós nos casamos e fomos passar a lua de mel numa cidadezinha chamada Sapezal, Mato Grosso. A cidade inteira tinha 4.000 habitantes. Quase matei minha esposa do coração, mas era um lugar maravilhoso, um lugar muito diferente nesse Brasil. Sou casado então com a Aline, tenho 2 filhos, a Gabriela e o Rafael, que já estão grandes. A Gabi está com 24 anos, o Rafael com 17. As crianças, né, a gente As fala. crianças, sempre vão ser crianças. Muito bem. João, você sendo espírita, é uma curiosidade geral, e é a minha também. Você tem na família alguém espírita, como pai, mãe, algum parente e tal? A esposa eu falarei depois, porque eu sei que ela vem junto com você aí na esteira toda. Sim.
Me lembro com muito carinho de minha avó e de minha bisavó maternas. Nós morávamos, né, na mesma casa até quando eu completei 5 anos de idade. E minha avó era espírita, seguidora da doutrina, né, de Kardec, espírita cristã. E nós íamos juntos às sessões, né? Ela se reunia sempre com outros espíritas ali da região, do mesmo bairro nosso, e fazíamos então a leitura do Evangelho e eu acompanhava tudo aquilo muito atentamente. Ainda muito criança, não tinha nenhum entendimento. Após aquilo, acabamos nos mudando, fomos morar em outro local, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, e então segui o catolicismo. Fui criado, né, no catolicismo, fiz todos os trâmites do catolicismo, fui batizado, crisma, casado em igreja católica. E eu vim voltar à doutrina espírita somente aqui em São Paulo. Olha que interessante. A vida inteira como, lógico, seguindo os passos também, os ensinamentos de Jesus, mas somente em São Paulo, o qual eu estou agora aí há quase 13 anos, é que eu vim reencontrar a doutrina. E aí finalmente iniciar meus estudos. Aliás, essa seria a pergunta que eu lhe faria, na verdade. Quando, em termos de tempo, você se tornou espírita e onde é que você começou a frequentar? Você já mais ou menos disse isso, mas deixa mais claro para a gente isso. Há quanto tempo isso? Certo, em 2009 nós viemos para São Paulo e aí, coincidentemente, vim trabalhar num shopping aqui na região de Alphaville. E para morar perto, né, encontramos uma casa numa localidade aqui que se chama Aldeia da Serra, você deve conhecer lá. É parecido com Alphaville, são vários condomínios, e fomos morar numa casa em Aldeia da Serra. A Aldeia da Serra tem um centro espírita bem pequenininho, até hoje, né, bem pequenininho, de tamanho, de número de frequentadores e tudo, mas uma casa que acolhe como ninguém aos que chegam lá em busca do espiritismo. 3 anos depois que eu estava aqui, então 2009, 2012, 2013, eu encontro o Neal e começo então, passo na frente, entro lá para perguntar como é que era o funcionamento da casa e me convidam a assistir uma palestra pública. Estou até hoje no Espiritismo. Quer dizer, então você começou como frequentador, na verdade, né? Frequentador. E você chegou a fazer cursos de doutrina lá na casa, não? Sim, assim. Aí, depois que eu comecei o contato com a doutrina novamente, ouvindo, né, os palestrantes, as colocações de todos eles, e, de novo, né, o carinho com que eu fui acolhido na casa durante o meu primeiro atendimento fraterno, fez com que eu me interessasse, né? E aí eu perguntando até, mas como é que eu faço para começar? Me foi indicado, então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também o livro dos Espíritos, né, de Kardec. E aí eu iniciei minha leitura um pouco atrapalhado e tudo. E pouquinho mais para frente me disseram assim: João, no começo do ano iniciam novamente os cursos doutrinários. Você não gostaria de fazer com a gente? Então, toda segunda-feira à noite você vem, são 2 horas de curso e você começa a fazer o curso básico da doutrina. E aí, Gabilã, não parei mais, né? Fiz todos, o curso básico, Aprendiz do Evangelho, os mediúnicos, o curso de passes, e aí fui tocando, então, essa minha carreira na doutrina. Muito bem. Na verdade, a casa é o núcleo espírita Aldeia de Luz, é isso, né? Isso. Na verdade, você antecipou já que isso já tem algum tempo aí, 3 anos depois que você chegou para cá, na verdade, que você conheceu a casa, né? Isso. Mais ou menos em 2010, 2012, por aí, né? Exatamente. E as suas atividades dentro da casa chegam em que crescendo, em que situação foi ocorrendo? Você era frequentador, aí você ouviu lá todas as palestras, etc., e se ambientou, fez esses cursos todos da casa, os cursos de doutrina da casa, e aí, as atividades propriamente do Centro Espírita, como é que você evoluiu? Para que áreas? Ainda no curso, né, fazendo os cursos, quando eu passei então para o Aprendizes do Evangelho 1, né, que aí seria o 3º ano de estudo, curso básico 1, curso básico 2, na sequência o Aprendizes. Me convidaram a iniciar então a trabalhar na casa.
E aí eu fiquei meio assim, eu falei, puxa, mas eu não sei nada, né, ainda do Espiritismo, estou lendo ainda os primeiros livros, estou agora aprendendo alguma coisa. Eles falaram, não se preocupe, você começa a trabalhar com a gente, você vai trabalhar na recepção, recebendo literalmente as pessoas que vêm frequentar a casa e faz as anotações, vai colocando as coisas que precisa nos livros ali, encaminhamento das pessoas para o atendimento fraterno e tudo. Eu falei, tá bom, vamos lá, né, vamos fazer um teste, espero que tenha alguém junto comigo ali me auxiliando. E, de novo, o acolhimento na questão do trabalhador também é muito bacana, né, na doutrina. Sempre tinha uma pessoa junto comigo que foi me treinando ao longo de alguns meses ali para que eu pudesse, então, assumir lá a recepção do NEAL. Trabalhei um bom tempo ali na recepção, literalmente, né, colocando as pessoas para dentro da casa que nos procuravam, Que é encaminhando muito para cada um dos seus importante, lugares. que é muito Que é importante. muito Mas importante, exato. Na é sequência, isso. fiz o curso de passes, né? Aí já estava lá nos mediúnicos, e a partir do curso de passes, então, eu entrei para a sala de passes, já com algum conhecimento mais concreto na doutrina. Eu fiquei como assistente ou fazendo a sustentação dos passes muitos meses, até que então eu estivesse perfeitamente harmonizado com a casa para então passar a ser passista, né? O caminho de trabalho na doutrina ele é muito calcado, né, no conhecimento, na prática e a gente diz na própria vibração, né, das pessoas, do trabalhador. Você tem que estar muito bem harmonizado com os planos mais altos para estar desenvolvendo trabalhos de grande responsabilidade como são os passes. João, um segundo para eu acender luz, Opa, que o dia caiu de vez aqui. Vou fechar tá uma janela certo. Estamos na transição aqui do dia e para vou a noite acender aqui. luz. Só um minutinho, por favor. Desculpe, hein? Desculpem Opa, todos aí, por gentileza, mas essa informalidade, meus queridos irmãos que nos acompanham aqui no Espiritismo e Reflexões, já sabem que nós somos, na verdade, não, nada formalistas. Dá aí um ar mais chegado, né? Mais acalentado. Então, João, mas então, seguindo por aí, você fez escolas, acho que você também trabalhou na assistência espiritual, porque você trabalhava no passe e deve ter ido para assistência espiritual também. Eu lhe pergunto, você teve algum contato com infância e juventude ou só numa outra? Tá? Nessa sua trajetória, eu sei que você depois foi para, como palestrante, inclusive, na verdade, já da casa, isso. você aí galgou cargos de direção. Você chegou ao quê? Exato, exato. Na sequência, Gabilan, fiz o curso com um amigo, né, Gabilan, de palestrante, para poder então iniciar, né, a divulgação da doutrina, frente ali aos frequentadores da casa e outras casas que também, através do Gabilan, acabei sendo convidado a proferir palestras. Mas, com o tempo de trabalho na casa e como eu gosto muito da casa, né, tenho um carinho muito grande por ela, e vem lá da época de técnico eletrônica e da construção civil e tudo, eu comecei a trocar lâmpada e arrumo um relógio, arruma isso, arruma aquilo. Eu acabei entrando então como dirigente da casa, como diretor de infraestrutura. O diretor de infraestrutura ele cuida exatamente da existência da casa, né? Como é que estão as cadeiras, como é que está o projetor, está tudo em foco, os relógios estão todos, são vários relógios dentro da casa, né? Para a gente saber o horário de palestra, de tudo. Estão todos no mesmo horário. Como é que está a limpeza da caixa d'água, a questão da autorização do corpo de bombeiros e tudo isso é uma incumbência do diretor de infraestrutura. E como diretor de infraestrutura, já tinha terminado meus cursos também, né? A equipe de dirigentes do NEAL é extremamente coesa, existe um equilíbrio muito bom, é muito bom trabalhar com eles. Veio então o convite para que eu assumisse a casa como um todo, assumir então a presidência ali do NEAL. Estive como... Hoje você ainda está presidente ou o seu mandato venceu? Já venceu, já venceu. Estive como presidente no mandato de 2020 e 2021, são sempre biênios, né, que nós ficamos nos diversos cargos. Encerrado 2021, eu passei para a Patrícia Bolzani, que na época era diretora de divulgação e hoje é a presidente ali do NEAL. E eu voltei para aquele que é o meu métier, que é a infraestrutura. Então eu uno um pouco do meu hobby, aí dos links com a engenharia, com o cuidar bem da nossa casa. Maravilha, ou seja, diretoria estatutária mesmo, prevista, mas dentro do seu conhecimento, né? Sim, E eu sim. lhe pergunto, e você dá aulas também lá na
casa, Leal? Não, 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 não. Nós temos o NEAL, se formos assim identificar qual é a principal função, né, da nossa casa espírita ali. Até pelo que nos passaram os nossos mentores, o NEAL deve se dedicar bastante à divulgação e à formação, né, das pessoas dentro da doutrina, formação através dos cursos doutrinários. Então nós temos toda a sequência de cursos doutrinários todos os anos, mas não me tornei professor, pelo menos ainda não. Acho que ainda preciso de mais alguns bons anos para começar a dar aula lá da doutrina. Ok, como o nosso programa, inclusive, ele é acompanhado, assistido, não só nacionalmente, em todo o nosso país, mas inclusive no exterior, e há muitas casas espíritas de grupos brasileiros que fundaram e ainda estão no iniciado, ainda no noviciado, né? Então há algumas curiosidades. Eu lhe perguntaria, fala um pouquinho para nós como é ser presidente de uma casa espírita e qual a sua relação com trabalhadores e com assistidos em sendo presidente. Tá certo. Quando me veio o convite da presidência, a primeira questão que vem à mente da gente é: mas peraí, estou preparado para isso? Será que eu consigo dar conta de um cargo dessa relevância? E sim, é possível dar conta do cargo de presidente, apesar de toda a responsabilidade que existe embaixo dele. Por quê? Porque todos os dirigentes, em havendo harmonia entre todos esses dirigentes, é possível você conduzir com uma grande equipe. Assim como quando eu estou no shopping, numa obra ou enfim no meu cotidiano de trabalho aqui na nossa vida material, eu não faço tudo sozinho, é impossível construir um prédio sozinho, é impossível dirigir um shopping sozinho. Você conta sempre com uma equipe muito grande. A equipe de dirigentes tem cada um a sua atribuição e cada um atua naquilo que lhe é mais, eu diria, confortável, naquilo que lhe é mais pertinente, naquilo que a pessoa se sente mais à vontade. Como presidente, você tem sim que assumir toda a responsabilidade legal sobre a casa. Então você assina aqui no Brasil, né? Você falou que tem frequentadores de fora, nós assinamos, por exemplo, a responsabilidade perante Receita Federal, a responsabilidade civil e criminal de qualquer coisa que possa eventualmente ocorrer na casa, e a representatividade da casa frente aos órgãos que existem da doutrina aqui dentro do Brasil, como por exemplo a FEB e outros órgãos arregimentadores das casas. Mas Gabilan, eu diria que em termos de conhecimento da doutrina, em termos de condução dos trabalhos da doutrina, eu percebi que coube muito mais ao diretor espiritual essa condução do que ao próprio presidente. Alguns presidentes, bem sabemos, enfim, acabam se perdendo um pouquinho no meio do caminho, com questões internas suas, e acham que são donos da casa. Não. Você é um mero trabalhador como todos os outros. Eu, e aqui me permita dizer, como porteiro na recepção e como presidente, eu tinha exatamente o mesmo peso de trabalho na doutrina. Nós costumamos, inclusive, dizer, e é o que você acabou de nos dizer, que o cargo de presidente é para cumprir princípios legais, na verdade, que tem que ter um representante legal, porque a Casa Espírita é uma entidade como outra qualquer, sujeita à legislação, às obrigações sociais. Exato. Né? Agora, João, algumas vezes me perguntam a mim, que sou advogado, né, se tem algum problema de eu conciliar a minha profissão com o espiritismo, né? Então eu tenho lá minhas respostas. Eu mudei muito ao largo dos últimos 50 anos que eu sou advogado, né? Mudei bastante. Eu tinha problemas iniciais que não tem. Eu te pergunto, você sentiu alguma vez algum problema em conciliar a profissão com o conhecimento espírita? Ou isso é bom? Então, eu ia falar exatamente pelo contrário, não problemas. Eu comecei a trazer os conceitos da doutrina para dentro do meu trabalho diário, né? Nosso mestre Jesus, me permita citar aqui, eu sei que são todos conhecedores da doutrina, nosso mestre Jesus ele reduziu as leis existentes na época a apenas duas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você consegue conduzir o seu trabalho, o seu dia a dia, com base nessas duas máximas deixadas pelo nosso mestre Jesus, você já estará fazendo um grande trabalho no bem, né? Quando, antes da doutrina, até sempre, lógico, no nosso dia a dia de empresário ou de executivo, fui executivo em várias empresas durante muitos anos, sempre surgem dúvidas, né, na hora de você tomar algumas decisões que têm impacto sobre outras pessoas, outras famílias ou, enfim, outras empresas.
à luz da doutrina e entendendo a necessidade de enxergarmos os outros como a nós mesmos, sim, essas decisões se tornaram muito mais fáceis. Pode ter mais certeza que o fácil. impacto do trabalho na doutrina, a vivência na doutrina, tornou muito mais fácil, tornou muito mais em uma linha reta, né, o meu trabalho aqui na vida material. Olha, João, essa sua informação é importante, porquanto ainda, lastimavelmente, apesar da gente já estar no século XXI, ainda muitos espíritas ficam preocupados em dizer se espíritas, principalmente nos ambientes não só Sim, sociais, sociais é um pouquinho melhor, mas no ambiente de trabalho. E essa sua informação é importantíssima, que todos devem aproveitar essa vivência espírita de solidariedade, de amor, de exato, fraternidade, né, exato. para trazer para o seu ambiente de trabalho. Mas dando seguimento aí, João, você poderia nos dizer como alguma coisa que possa ter representado mais significativamente dentro da doutrina, assim, em todos os aspectos, né? Quais foram as ocorrências mais marcantes da sua vida aí, espírita, não na vida pessoal em si? Entendi. A hora que eu olho para dentro, o trabalho dentro da doutrina e o conhecimento dentro da doutrina. É, Gabilã, eu gostaria de citar o que nos veio através da nossa diretora espiritual, participando de uma sessão mediúnica, e um dos mentores da casa nos trouxe uma frase muito interessante, né, que trouxe bastante impacto para mim também. E esse mentor, em meio a essa sessão, ele fala de uma maneira muito simples, né? Como a gente sabe bem, é a forma, né, dos grandes mentores se comunicarem conosco. Ele fala assim: mais vale 1 grama de trabalho do que 1 tonelada de estudo. Essa frase, em princípio, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu falei, puxa, mas como assim? Então não adianta nada o que eu estou estudando e tal. E aí a gente cai, né, em si, vamos lá. Não, não é isso. É muito importante você estudar a doutrina, né? Mas é muito, muito importante você trabalhar dentro dos conceitos da doutrina. Quando eu citei agora há pouco aí, nossa pergunta anterior, essa questão de levar os conceitos da doutrina para o trabalho do dia a dia nesse mundo material, significa trabalhar no bem, né? Trabalhar pensando nas outras pessoas, vibrando mais próximo a espíritos de maior envergadura, né? Procurando vibrar junto com eles, se é que nos é permitido, né? Nessa nossa infância ainda espiritual, mas trabalhar no bem vale tanto mais trabalhar no bem do que estudar um monte no bem. Então, aqueles que nos ouvem, estude muito, leia, é tão rica a doutrina, é tão lindo, né, os livros que existem à nossa disposição, mas não deixe de trabalhar. Pratique os conhecimentos que você recebe no seu dia a dia. Isso acho que foi o mais marcante para mim. Isso, na verdade, é uma marca, como marcante, é uma marca para toda a existência, né? Para toda a Ah, vida, na sim, verdade. com Desta certeza. vida e das próximas vidas, né? Não só temporária, né? A propósito disso, dessa equação de vida proporcionada pela doutrina, eu lhe perguntaria qual o aspecto da doutrina espírita que mais você se afeiçoa, que mais lhe cativa? Aquele de sentimento, de amor, de caridade e tal, ou aquele da razão? Ou ambos? O que te cativa mais? É, a doutrina me trouxe uma clareza muito grande, também um ensinamento que vem de nosso Mestre Jesus, né, de não julgar ao próximo. Nós não podemos julgar ao próximo. Isso me chamou muita atenção também lá atrás, Gabilã, porque ao longo, enfim, da vida e antes da doutrina, eu infelizmente fazia isso, né? Eu olhava para uma pessoa e às vezes eu julgava o livro pela capa, ou eu tinha aquelas questões assim de não preconceito, a preconceituação a respeito de determinada pessoa, determinada prática ou o que quer que fosse. E a doutrina nos traz algo diferente, né? Estamos aqui no planeta, um planeta ainda de provas e expiações, passando, né, por esse momento de transição planetária, mas aonde nós temos diversas envergaduras de criatura, diversas criaturas em diferentes momentos de desenvolvimento. Todos nós muito próximos, não há nenhum ápice entre nós, né? Estamos muito próximos, mas aqueles que vibram um pouquinho mais para o bem e aqueles que ainda não conseguem vibrar tanto assim no bem, mas estão na sua Sim, função. Estão na sua função de
evoluir. E aí o segundo ponto que me chama muito a atenção também na doutrina, nesse conhecimento, no trabalhar na doutrina, que é um esclarecimento do que eu vim fazer aqui, né? Que desde que a gente, enfim, começa a ter um pouquinho de barba, até hoje eu tenho bem pouquinho, mas enfim, começamos a vida adulta, o que eu vim fazer, né? Qual é a minha função, o que eu preciso fazer? E aí a doutrina nos responde muito claramente, você veio evoluir, viva intensamente essa sua vida terrena, né? Somos criaturas espirituais vivendo, né, essa experiência material, essa experiência na carne, para que possamos então evoluir para a nossa vida eterna. E esses são os dois grandes aspectos assim que me chamaram muita atenção e me conduzem muito a partir da entrada na doutrina. Muito bem, João. Obviamente que com você e as minhas experiências anteriores de relacionamento entre nós, eu tive muitas vezes lá no Leal, acompanhei a sua trajetória, tive o prazer, você já lembrou aqui, o prazer de ser o instrutor do curso de oratória, no qual você e a esposa foram os dois expoentes, sem dúvida nenhuma. Não quer dizer que os outros não foram muito bem, está todo mundo trabalhando, inclusive. Todos, é muito bacana. Muito bem. Mas então, João, nós estamos, na verdade, no canal de televisão e de rádio, e, portanto, nós temos problema de horário. E eu ficaria com você aí, o resto da encarnação batendo papo. Tenho certeza que todos acompanhariam com muito prazer, porque essa sua experiência, essa experiência crescente de estada e de crescente dentro da doutrina espírita é muito importante para os nossos companheiros que estão nos vendo, nos assistindo e nos ouvindo. Então, João, eu gostaria de encerrar perguntando a você se você gostaria de acrescentar alguma coisa ou recomendar algo para esse nosso, entre aspas mesmo, de propriedade de coração público, e que, como eu disse, é enorme, e eu tenho certeza que todos eles estarão agradando. Certo. Kabila, eu, como última colocação aqui, até aproveito um comentário que você fez. As pessoas tinham uma certa reticência ou preocupação em declararem-se espíritas, né? Graças a Deus, quando eu não sei se eu não percebi ou não tive esse contato com algum tipo, né, de discriminação possível, né, dos pares, ou no trabalho, ou na comunidade onde eu vivo e tudo, mas o espírita, assim, ele é muito bem-vindo, né? A nossa doutrina, ela é muito rica, eu costumo dizer, em amor ao próximo, né? Às vezes as pessoas, por um certo desconhecimento, acabam não entendendo, ou até por uma mistura, imaginando que a nossa doutrina é um pouquinho diferente, ou é outra, ou é X, ou é Y e tal. E, na verdade, essa falta de conhecimento, ou aqui muito entre aspas, tá? Ignorância, né, da realidade do que é a doutrina espírita, faz com que algumas pessoas tenham um certo medo, né? Não há do que ter medo, né? A nossa doutrina é baseada nos ensinamentos de Jesus. Dentro das casas espíritas está lá o quadro do nosso Mestre Jesus, e é a ele que seguimos, a esse exemplo tão maravilhoso, a esse ser tão especial que passou pelo nosso planeta, com o qual acho que vamos passar essa e muitas outras encarnações tentando aprender um pouco, para que nos coloquemos então finalmente num real caminho de evolução. Muito bem, João. A gente, além de eu ficar imensamente agradecido, eu tenho certeza que eu estou expressando também o agradecimento de todos os nossos amigos. Esperamos numa outra oportunidade poder contar com você e apresentar para o Ronaldo Knack, que é o nosso dirigente da área de comunicação, e que você venha conhecer um dia, embora longe, lá, 400 quilômetros da gente, conhecer o IMA, onde a TV Renovação está sediada, tá bem? E fico muito agradecido a você e espero que nós nos encontremos mais vezes dentro dessa caminhada evolutiva nossa. Com certeza. Muito obrigado, João. Muito grande obrigado, abraço a Gabilão. você. Nos despedimos também dos nossos queridos amigos, desejando paz ao João e família e paz a todos nós. Fiquem com Deus, com a graça de Deus. Abraço, Gabilão. Abraço a todos.